Olá pessoal, aqui é a professora Maria Cristina e vou gravar uma videoaula sobre potenciação, tá? Então, nós vamos ver o que é a potenciação, os termos da potenciação, leitura e também a resolução, tá? O que é a potenciação? É a operação utilizada para representar uma multiplicação de fatores iguais, ou seja, uma multiplicação de números iguais, como nós vamos ver aqui acima. O que nós temos ali? 2 elevado ao cubo, tá? Então, o 2 aqui é o termo que eu chamo de base, o 3 é o expoente. Então, a base vai ser o número que vai se repetir por ela mesma. O 3 é o expoente, que vai me dizer quantas vezes a base terá que se repetir. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o 2 é a base, o 3 é o expoente, o 8 é a potência. Nós vamos ver agora a leitura. Então, quando o expoente é 2, que é a primeira potência que aparece aqui, nós chamamos de quadrado. Então, 4 elevado ao quadrado. Quando o expoente é 3, chamamos de cubo. 5 elevado ao cubo. Quando o expoente é 4, falamos 6 elevado à quarta potência. Depois, a partir do 11, nós sempre falamos o número e a palavra avos depois. Então, 3 elevado a 11 avos, 5 elevado a 12 avos. E quando nós temos expoente, que o expoente é uma potência de base 10, como o 10, o 100, o 1000, o 10.000, nós vamos ler sempre 8 elevado a centésima potência. Se o expoente fosse 10, décima potência, e assim sucessivamente. E agora aqui alguns exemplos, tá, de resolução. Então, a resolução. Então, aqui no caso eu tenho 4 elevado ao quadrado. Quem é que vai se multiplicar por ele mesmo? O 4. 4 vezes 4, 16. Aqui, 5 décimos elevado ao quadrado. Então, 5 décimos vezes 5 décimos. Aí, obedecendo todos os passos, né, para a resolução da multiplicação de decimais, corta-se as vírgulas, multiplica-se como se fossem números inteiros e depois lá no produto acrescenta, né? No caso ali, ó, uma casa decimal mais uma casa decimal, duas casas decimais contando da minha direita para a esquerda. Então, 5 décimos elevado ao quadrado é igual a 25 centésimos. 4 décimos elevado ao cubo vai ser igual a 4 décimos vezes 4 décimos, né? Corta as vírgulas, resolve, que dá 16 centésimos, faz, né, a multiplicação novamente por 4 décimos, que vai dar 64 milésimos. Então, ó, quantas casas decimais aqui? 3. Da onde que são essas 3 casas decimais? Ali, ó. Uma casa decimal e uma casa decimal, produto 2 casas decimais. Agora, ó, 2 casas decimais mais uma casa decimal são 3 casas decimais. Então, conta terceira casa e põe vírgula. Então, 4 décimos elevado ao cubo é igual a 64 milésimos. E aqui, 2 negativo elevado ao cubo. Então, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Fazendo a regra decimal, menos com menos mais com menos, menos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E aqui, 1/4 elevado à quarta potência. A fração vai se repetir por ela mesma 4 vezes. Então, faz numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1/256 avos, tá? Obrigada por hoje.